Bom dia, meus amigos. Vocês devem ter percebido que eu tô há alguns dias sem postar vídeo de leitura de lei seca. Isso porque eu tô um pouco sem tempo. No escritório eu tô com bastante trabalho e essa semana é o aniversário do meu filho, então eu tô correndo atrás de outras coisas, além de prazo e de audiência e de atender cliente, estudar para concursos, então eu acabei não conseguindo postar nada. Mas tá no cronograma para essa semana eu subir pelo menos a lei 8.212 e a lei 8.112, a leitura completa. E para não deixar o canal sem nada, eu decidi postar aqui um tutorial muito rápido, muito superficial, eu diria, de Notebook LM, para você ter algumas funcionalidades do Notebook LM, você saber como que você pode utilizar ele para dar um upgrade aí nos seus estudos. E eu vou também deixar aqui embaixo os prompts, eu vou deixar um link para vocês acessarem, para vocês terem acesso aos prompts de Notebook LM, para vocês gerarem mapas mentais, infográficos, relatórios, resumos, etc, tá bom? Só um último aviso, quero fazer também um desafio de leitura de Constituição Federal. Me digam se 15 dias é um prazo legal para fazer a leitura da Constituição Federal. Aí eu vou lançando, cada dia eu vou lançando uma parte da leitura. E antes de mais nada, confere aí também sua inscrição, beleza? Deixa sua curtida no vídeo. E é isso, vamos pro que interessa, vamos pro vídeo. Muito bem, pessoal, temos aqui o Notebook LM, essa é a interface do sistema, é um produto do Google. Eu gosto de chamar de assistente de estudos. Vai ter gente que vai dar uma definição mais sofisticada, vai ter gente que vai falar que é um cérebro, etc, etc. Eu gosto de falar que é um assistente de estudos porque basicamente é assim que ele funciona. Existem versões pagas e existe a versão gratuita. Eu tô numa versão paga, tá? É a versão Pro, vocês vão ver aqui. Mas tem a versão gratuita. A diferença é de processamento de dados, no Deep Research, especialmente. Também tem a capacidade de arquivos que você pode subir como fontes e de quantidade de cadernos que você pode gerar na versão gratuita. Você pode burlar essa limitação de arquivos, especialmente arquivos, criando outras contas. Então você pode criar uma conta só para fazer caderno de estudos de uma matéria, de outra, e etc. Dá muito trabalho, eu sei, mas se você não quiser utilizar a versão paga, né, que custa, acho que hoje custa R$ 95, esse é um remédio. Como que funciona o Notebook LM? Ele é uma inteligência artificial que você alimenta ele com fontes e ele usa somente essas fontes para se basear, para gerar o seu material de estudo, né? Então você cria um novo notebook aqui, por exemplo. Vamos dizer que a gente quer fazer aqui um notebook sobre serviços públicos. Então vou pegar a lei de serviços públicos. Lei de serviços e vou colocar aqui, ó, lei 8987. O que acontece, pessoal? Você pode pegar o texto inteiro dessa lei e copiar, aqui, ó, jogar aqui o texto copiado, ele vai ser uma fonte. O que mais que pode servir como fonte? Você pode enviar arquivos. Então se você tiver, por exemplo, PDFs do seu curso, se você tiver documentos em Word, etc, que você queira utilizar, você pode jogar aqui, então enviar os arquivos. Você pode colocar sites, tá? Você pode colocar sites inteiros, vídeos do YouTube. Você pode jogar arquivos do seu Drive também, ou você pode pegar o seu texto copiado. Então tudo isso pode servir como fonte. Ou você pode fazer uma pesquisa aqui, lembra que eu falei do Deep Research? É aqui, ó, se você quiser fazer uma pesquisa mais profunda, você pode usar a pesquisa rápida ou o Deep Research, que vai te entregar um resultado mais detalhado. E aí você vai pesquisar fontes na web. Por exemplo, quero saber sobre serviços públicos. Dito isso, é assim que você vai alimentar. Então tá vendo aqui, ó, ele já encontrou aqui, e aí você pode incluir isso daqui, importar para sua pesquisa. Ou eu vou excluir aqui porque eu não gosto de fazer isso daí, mas você pode utilizar. O que você fez? Você jogou as suas fontes aqui dentro do notebook. E aí você vai trabalhar com essas fontes aqui dentro. Então ele pode gerar para você resumo em áudio, apresentação tipo PowerPoint, pode fazer para você também resumo em vídeo, mapa mental, relatórios, né, resumos, flashcards, testes, infográficos e tabela de dados. É basicamente isso aqui que ele vai gerar para você, tá bom? E agora eu vou dar algumas dicas para vocês. Eu não quero que esse vídeo seja muito grande, eu não tenho o objetivo de nesse vídeo esgotar todas as funcionalidades do Notebook LM, como eu falei para vocês. Agora eu vou dar dicas rápidas, dicas pontuais de como que vocês podem utilizar e facilitar no dia a dia o uso de vocês e entregar uma coisa mais específica, mais pronta, tá? Então vamos voltar aqui, eu vou excluir esse caderno aqui, vou para os cadernos já prontos que eu tenho aqui, vou excluir essa fonte aqui, excluir isso daqui, para vocês verem como que eu tenho trabalhado. Eu vou usar aqui com vocês nesse vídeo, como base, a Constituição Federal, tá? Tem outros cadernos aqui que a gente pode utilizar como base, mas eu vou usar a Constituição Federal, tá bom? Até porque é um diploma muito grande e eu quero explicar para vocês como que é importante você dividir. Então, a gente tem aqui a Constituição Federal, vocês vão ver aqui que, no caso da minha Constituição Federal, eu não copiei o texto da lei inteiro, tá? Vocês vão ver aqui que, ó, tá vendo aqui, ó? Tá tudo separado aqui por capítulos, né? Então, todos os capítulos da Constituição Federal estão aqui, eu peguei a Constituição inteira, capítulo por capítulo, copiei o texto, adicionei aqui na fonte, né? Copiei e joguei aqui. Tá aqui a Constituição Federal inteira. Por que eu fiz isso? Porque se eu jogar a lei inteira, e isso aqui é muito importante vocês já terem isso em mente. Quanto maior o seu arquivo, mais genérico vai ser o retorno que você vai ter no seu pedido. Então, se você jogar um arquivo muito grande, vai sair uma coisa muito genérica, tá? Então, por exemplo, eu tinha feito a 8987. Vocês viram aqui que a 8987 é uma lei relativamente pequena, mas ela tem vários capítulos. Vocês vão ver aqui, ó, que ela tem as disposições preliminares, o serviço adequado, direitos e obrigações dos usuários, etc, etc. Se eu pegar e jogar essa lei inteira lá, vai ser uma única fonte. Agora, se eu pegar e copiar capítulo 1, capítulo 2, eu vou ter várias fontes, e quando eu for utilizar as funcionalidades, vai ser algo muito mais assertivo e muito melhor elaborado. Então foi o que eu fiz aqui com a Constituição Federal. Vejam aqui que eu joguei aqui todas as fontes, elas estão aqui, estão todas selecionadas. Se eu quiser trabalhar hoje só com uma fonte, eu posso trabalhar só com uma fonte. Então, por exemplo, se eu quiser administração pública, eu tenho aqui, ó, administração pública, a fonte 12 é a única fonte selecionada, e eu quero que você me fale sobre a responsabilidade civil do agente público. Isso foi uma pergunta que eu fiz para o Notebook LM. Eu espero que ele me fale sobre o artigo 37, parágrafo 6º, né? Tá vendo aqui, ó? Ele já vai me falar aqui, ó, que a Constituição Federal estabelece um sistema claro para a responsabilidade
responsabilidade civil. Então aqui ele me entregou um resumo, né? Aí o que acontece? Ele não me falou o artigo. Então eu perguntei qual que é o artigo, ele me trouxe aqui, ó. A responsabilidade objetiva do Estado e o direito de regresso estão previstos no artigo 37, parágrafo 6º. Então essa é a primeira funcionalidade que a gente pode utilizar, né? Que é essa questão de perguntas, né? Fazer perguntas. Então, por exemplo, como você pode utilizar isso? Tá fazendo a leitura de lei seca, não entendeu muito bem alguma coisa? Seleciona a fonte, seleciona o que você não entendeu e faz uma pergunta mais específica pro notebook te explicar. Dito isso, eu vou mostrar pra vocês aqui algumas funcionalidades que eu utilizo. A que eu mais tenho utilizado ultimamente é o infográfico. E aí eu volto a ressaltar a importância de você saber gerar, saber trabalhar com notebook LM. Não adianta você selecionar todas as fontes e pedir um infográfico, porque se você fizer isso daí, ele vai te entregar algo muito genérico. Agora, se você seleciona somente uma fonte, somente a fonte que você quer o infográfico, ele vai te entregar isso aqui, por exemplo, ó, meio ambiente na Constituição. Se eu jogasse todo o texto da Constituição aqui e pedisse um infográfico, ele ia me entregar uma coisa muito genérica. E aqui, olha só como ficou legal. Eu peguei só o capítulo de meio ambiente, joguei e ele vai gerar um infográfico pra você. Olha que beleza esse infográfico. As incumbências do poder público, as responsabilidades e sanções, o patrimônio e o território ambiental. Então veja que tá tudo aqui, ó, tudo muito bem selecionado. Então vejam como é legal, bem bacana. Eu só tenho uma crítica aqui a esses infográficos aqui do notebook LM, que é o seguinte: pode acontecer, tá? Em muitos notebooks que eu gero, pode acontecer de ter erros ortográficos ou letras diferentes, letras gregas, letras russas. É uma coisa que não vai te atrapalhar, não vai atrapalhar a sua leitura, mas aparece, mas acontece, tá? Então, da mesma forma que eu tô mostrando a funcionalidade e mostrando que realmente é muito bacana e que te entrega uma coisa muito legal, também tem essa falha. Deixa eu ver se eu consigo encontrar algum aqui que tem, porque vocês vão ver aqui que eu já fiz vários, né? Deixa eu ver se eu acho aqui algum que tem. Ele coloca letras diferentes, ele dá algumas erradas aqui na ortografia, mas como eu falei, não é nada que atrapalhe o seu estudo, que vá, nossa, não vai dar pra eu estudar. Você vai poder utilizar o infográfico, e como vocês viram, é um infográfico muito completinho, muito bonitinho, que dá pra você, inclusive, fazer revisão de véspera. Isso daqui, com o prompt correto, volto a falar, deixei aqui embaixo, você vai poder gerar esses infográficos. O que você vai fazer? Você vai clicar aqui é bem simples, você vai selecionar a fonte, vai clicar em infográfico. Quando você clicar em infográfico, você vai clicar aqui, eu gosto de usar o esboço de anotação, que aqui vai gerar esses infográficos dessa forma. Aí eu deixo ele no detalhado e jogo aqui o prompt, e ele vai gerar pra você o infográfico. Outra coisa também que ele vai gerar pra você, que você pode utilizar, é mapa mental. Eu não gosto muito de usar o mapa mental daqui do notebook LM, porque eu entendo que se tem o infográfico que te entrega em forma de mapa mental, não tem por que você ficar usando o mapa mental. Mas se você quiser usar, você pode usar, ele vai mostrar pra você, ele vai expandir, vai te entregar um mapa mental bem completinho. Eu vou mostrar aqui pra vocês o mapa mental que eu fiz, tendo como base todos os arquivos. Eu selecionei todos os arquivos. Olha o mapa mental que ele gerou. Ele gera um mapa mental bem pequeno, né? E bem resumido. Então, por exemplo, vai ter o poder legislativo, né? Aí vai ter o processo legislativo. O processo legislativo, olha só o que ele mostrou. Mostrou emendas à Constituição, leis complementares e ordinárias, medidas provisórias e veto e sanção. Vejam que é uma coisa bem genérica. E às vezes a gente precisa de uma coisa mais específica. Então, justamente por isso que é importante. E aí, mostrei pra vocês aqui, vou mostrar pra vocês aqui, quando eu selecionei somente a fonte do processo legislativo. Vejam como ele entrega uma coisa muito mais completinha, tá vendo? Então ele entrega a emenda à Constituição, ele mostra a iniciativa, ele mostra o rito e aprovação e ele mostra as limitações. Então vejam que é uma coisa bem mais completa quando você seleciona uma única fonte. Então vocês estão vendo aqui que o segredo é justamente esse, é você trabalhar com uma única fonte. Aqui, por exemplo, eu fiz um resumo em áudio. Imagine a seguinte situação: um prefeito recém-eleito. Ele gera o áudio, tá vendo? Ele gerou um áudio de 25 minutos aqui pra mim, 26 minutos. Ele gera esse áudio, você consegue utilizar esse áudio nos seus estudos. Você pode, por exemplo, não tô conseguindo entender muito bem lei de licitações. Você pode gerar esse áudio. Eu posso deixar o prompt aqui pra vocês. O áudio é um pouco mais delicado, se vocês quiserem eu posso fazer depois um outro vídeo pra falar sobre o resumo em áudio, mas também é algo que dá pra vocês utilizarem. Então tem isso. E tem outra coisa também que é um recurso que eu tenho utilizado bastante, as questões, tá? O teste. No teste, o que eu tenho feito? Eu tenho colocado no difícil, no padrão mais, né, no número de questões maior, e aqui eu tenho jogado um prompt que eu utilizo pra gerar questões no formato de VUNESP, FCC, FGV e SEBRASP. É bem bacana, dá pra vocês utilizarem também. Esse daqui eu não coloquei o prompt, tá? Mas vejam aqui, ó, vou mostrar aqui pra vocês, só pra vocês terem uma ideia. Olha, sobre a inelegibilidade reflexa prevista no artigo 14, parágrafo 7º, qual das seguintes situações impede a candidatura de um parente de segundo grau de um prefeito em exercício? Candidatura ao cargo de vereador no mesmo município onde o parente é prefeito, se o candidato não for titular de mandato. Candidatura ao cargo de deputado estadual. Candidatura à reeleição para o cargo de governador. Essa daqui, ó. Então, aqui, ele mostra aqui se você errou ou acertou, ele pede a explicação, né? E aí o interessante é, vou passar aqui rapidinho só pra gente mostrar aqui pra vocês, que no final ele te mostra os resultados, ele fala pra o que a gente precisa, onde que a gente tá errando mais e onde que a gente precisa estudar mais. Sistemas eleitorais. Então eu vou clicar aqui em sistemas eleitorais, gerar teste, ele, ó, cria um teste sobre os seguintes temas. Sistemas eleitorais. Ele vai gerar um teste pra você. E aqui, pessoal, eu quero mostrar, só pra gente finalizar, eu quero mostrar pra vocês uma outra dinâmica de estudos que vocês podem adotar, que é a seguinte: vocês podem criar os cadernos dos temas específicos. Então, até eventualmente um tema que você tenha mais dificuldade. Por exemplo, eu tenho mais dificuldade, sei lá, em controle de constitucionalidade. Eu gerei aqui esse caderno aqui, só pra eu exemplificar e mostrar pra vocês, tá? Então, a gente tem aqui um caderno que eu criei de controle de constitucionalidade. Você vai pegar tudo que você estuda de controle de constitucionalidade e vai jogar aqui, especialmente o seu caderno de erros, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Você vai pegar as principais leis, então tem a AD e ADC, a DPF, e tem a Constituição Federal aqui. Você vai pegar a jurisprudência, e aí aqui a dica que eu dou pra vocês é, cara, assina o buscador Dizer o Direito. É assim, a melhor ferramenta que você pode ter
ter do seu lado é o buscador de zero direito. Tem a versão gratuita? Tem. Mas o buscador de zero direito, ele vai te entregar a jurisprudência compiladinha, bonitinha. Você não vai ter trabalho, isso vai te economizar horas do seu estudo de trabalho para você montar um caderno. Então você pode montar um caderno pelo próprio buscador de zero direito. Dito isso, como eu falei para vocês, aqui tem a lei, tem a jurisprudência e tem aqui o caderno de erros. O caderno de erros, depois eu posso até fazer um outro vídeo a respeito, mas o caderno de erros eu sempre sugiro que você faça o seu próprio caderno de erros. O daqui tá o que eu puxei do próprio Q-Concursos, tá? Os meus erros do Q-Concursos, esse daqui é um caderno bem antigo, então ele nem tá refletindo a minha realidade agora, mas eu joguei ele aqui só para vocês terem uma base para vocês entenderem como que funciona. Então vejam bem, aqui, o que eu fiz? Eu joguei tudo isso daqui e eu vou fazer um resumo focado nos meus erros. E por que eu acho importante você não fazer o caderno que o Q-Concursos vai te entregar? Porque o caderno do Q-Concursos, ele não vai te entregar no caderno de erros as questões que você marcou errado. Ele vai mostrar que você errou essa questão e vai mostrar a alternativa certa. Ele não vai mostrar a alternativa que você errou. Então, para você ter um ensino mais assertivo, é importante que você mostre para o Notebook LM onde você errou, por que você errou a questão e qual foi a questão que você marcou errada. Porque aí ele vai te corrigir esse erro também. Ele não vai só baseado na resposta certa. Ele vai baseado na resposta certa e na resposta que você marcou errado. E aí, você vai ter isso daqui. Você pode montar o relatório, que é por aqui, e você vai ter o guia de estudos, que esse guia de estudos foi o que eu montei, justamente tendo como base os meus erros. Então, vejam bem, ele vai mapear os erros, eu vou deixar o prompt, como eu falei aqui, o link para vocês acessarem, ele vai mapear os meus erros, ele vai mostrar onde eu tô errando mais. Vejam bem, na época que eu tava errando muito em legitimidade e intervenção de terceiro, parâmetro e competência nos estados, cláusula de reserva de plenário, gente, é uma coisa tão básica, eu errava muito, súmula vinculante e efeitos das decisões e coisa julgada. Então, eu tava errando muito em coisas básicas, tá vendo? E aí, o que acontece? Ele me corrigiu, aqui, ele me corrige, ele fala, olha, faça um resumo baseado nisso daqui, você precisa ler mais isso daqui, né? Ele me deu os alertas baseados, o que ele falava? Olha, o que ele identifica? Olha, essa questão, essa banca, ela tá te cobrando dessa forma e você não tá percebendo isso. Arrume isso. Então ele faz isso daqui, tá? Ele me manda também a jurisprudência, por quê? Porque eu juntei aqui a jurisprudência, ele me passa aqui, faz uma tabelinha pequena aqui pra eu memorizar, e outra coisa que ele me entrega muito bacana é esse glossário técnico. O que é esse glossário técnico? Ele vai pegar alguns temas, alguns termos mais rebuscados, mais espinhosos, e ele vai trazer um glossário. Então, efeito repristinatório. Retorno da vigência de uma lei anterior que havia sido revogada pela lei agora declarada inconstitucional. E aí você pode pegar esse próprio glossário que ele te gerou, e aí você pode fazer flashcards baseados nesse glossário, ou você pode fazer um outro caderno baseado nesse glossário. Então, são coisas que você pode fazer. E como eu te falei, aqui utilizando essa sistemática de estudos, ela é interessante por quê? Porque ela já vai focando mais naquilo que você tá mal. Pô, eu não tô indo tão bem. Hoje eu tenho bastante dificuldade, por exemplo, em direito financeiro. Então, pô, não tô bem em direito financeiro. O que eu faço? Monto um caderno, monto uma coisa só de direito financeiro. Onde que eu tô errando mais? Tô errando nisso daqui. Então, eu vou pegar todo o texto legal, toda a jurisprudência e todas as questões que eu errei, vou montar um material focado nisso, que é o meu caderno de recuperação, digamos assim, é o meu caderninho de recuperação, e eu vou lá e faço o estudo focado nisso daí, e é claro, seguindo sempre, fazendo questões e leitura de lei seca. Bom, pessoal, eu acredito que para um vídeo inicial ficou tudo bem apresentado, não acho que eu tenho deixado nada de fora, né? Tá aqui os cadernos, vocês vão ver que eu tenho bastante caderno aqui. Se vocês quiserem, depois eu posso mostrar pra vocês como que eu faço caderno de jurisprudência, como que eu faço caderno de erros mesmo, que eu posso fazer, posso gerar pelo Notebook LM, e como que você pode realmente otimizar. Pelo que eu mostrei aqui pra vocês, inicialmente, eu acho que já dá pra vocês, eventualmente, incrementarem bem o estudo de vocês com isso daqui. E isso daqui serve tanto pra quem já tem um curso, quanto pra quem não tem, quanto pra quem não quer gastar, porque como eu mostrei pra vocês, vocês podem utilizar várias fontes. Então, por exemplo, você pode pegar um vídeo no YouTube de uma aula que você gostou, que, pô, você viu que essa aula te ajudou muito, você pode jogar ela aqui, e aí isso vai virar conteúdo, vai virar resumo também. Então tudo isso vai te ajudar. Agradeço pra você que ficou até o final do vídeo, agradeço pela sua atenção. Se você ficou até o final do vídeo, gostou, se identificou com o conteúdo do canal, se inscreve aí. E é isso, tô aqui pra ajudar, tô aqui pra somar. Se você quiser mais conteúdo, se você quiser alguma coisa diferente, quiser que eu fale sobre alguma coisa diferente, deixa aí nos comentários, beleza? Muito obrigado, confere sua inscrição, deixa sua curtida. Boa tarde, boa noite, bom dia pra você e boa sorte nos seus estudos. Muito sucesso pra você.